Muito bom, caríssimos. Vamos continuar nosso curso de previdenciário. Nós estamos aí na parte de custeio da Previdência Social. Vamos lá. Então, vamos analisar agora o princípio da solidariedade ou da universalidade no custeio. Princípio da solidariedade ou da universalidade no custeio. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, olha, vamos ler juntos aqui. O que está escrito aqui? Vamos lá. Artigo 195 da Constituição. A Seguridade Social será financiada. O que quer dizer isso? De onde sai o dinheiro para previdência, saúde e assistência social? Por toda a sociedade. Olha que interessante. Toda a sociedade. E de que forma? De forma direta e indireta. O que quer dizer de forma direta? Por meio de contribuições sociais. Então isso aqui, olha, forma direta significa o quê? As contribuições para o financiamento da Seguridade Social. É o PIS, a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição sobre o concurso de prognósticos, que são as loterias, e o que nos toca mais, né, no direito previdenciário, as contribuições previdenciárias. Isso é forma direta. E a forma indireta? A forma indireta, gente, é a participação dos entes públicos no orçamento da Seguridade Social. Essa é a forma indireta. São os entes públicos. Perfeito? Entes públicos. Mas o que quer dizer isso? Sei lá, uma partezinha do orçamento, a gente sabe, tem dinheiro do Estado, do município, da União na saúde, não é? A gente fala, tem uma verba na saúde. Claro, por quê? Isso é a forma indireta de financiar a Seguridade Social. A gente sabe que tem dinheiro também, tem recursos da União Federal, por exemplo, por Bolsa Família, para assistência social. Isso vem do quê? Isso também tem correlação com o quê? Tem correlação com a forma indireta. Então, é dinheiro dos impostos. Então, na verdade, quando a gente fala forma direta e indireta, o que a gente está querendo dizer? Dinheiro dos impostos, forma indireta, e das contribuições para o financiamento da Seguridade Social, forma direta. Legal? Nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e das seguintes contribuições. Portanto, o orçamento, União, Estado, Distrito Federal e municípios, forma indireta, e as contribuições sociais, forma direta. Mas a ideia é que é toda a sociedade, por isso que a gente chama de princípio da solidariedade. Vou dar uma concretização desse princípio para você entender melhor. Por exemplo, você é um aposentado do regime geral de previdência social. Você permanece trabalhando, você vai permanecer contribuindo para o sistema. Mas eu vou ter direito a uma segunda aposentadoria? Não vai ter. Vou ter direito a um auxílio-doença se eu ficar incapacitado temporariamente? Não. Se eu ficar com uma sequela permanente, eu vou ter direito a um auxílio-acidente? De forma nenhuma. Bom, não vou ter direito a praticamente nada? Sim, na prática não vai ter direito a nada, mas terá que contribuir. Por que vai ter que contribuir? Pelo princípio da solidariedade, porque o financiamento é realizado por toda a sociedade e não apenas pelas pessoas diretamente beneficiadas, ok? Vamos seguir, caríssimos. Bom, vamos falar especificamente das receitas da União. Receitas da União que estão previstas no 8.212 de 91, que é o nosso foco principal. Então, a União Federal, ela atua, ela auxilia financeiramente a Seguridade Social de duas formas. Primeiro, por meio de uma parcela do orçamento fiscal anual que deve ser transferido para a Seguridade Social. Então, a gente tem que pensar como se são fundos públicos, na verdade, orçamentos. Você tem orçamentos diferentes. Você tem o orçamento fiscal da União, onde entra todo o dinheiro dos impostos e onde está previsto como despesas, obras públicas, pagamento de servidores, está tudo aqui no orçamento fiscal da União. Depois você tem o orçamento da Seguridade Social. Entra todas as contribuições, ok? Dinheiro das contribuições, e entra uma partezinha aqui do orçamento fiscal. Então tem dinheiro dos impostos também, tá certo? Então, parcela do orçamento fiscal anual deverá ser transferida para a Seguridade Social. Todo ano, dinheirinho da União Federal, dos impostos, para a Seguridade Social. E, além disso, a União Federal, ela atua também como garantidora. Ela atua, na verdade, como um tipo de uma fiadora de eventual déficit do pagamento dos benefícios. Então, por exemplo, sem entrar no mérito, essa é uma discussão eterna, que não é aqui que a gente vai afastar, mas
se alega um déficit da Previdência, não é verdade? Ou da Seguridade Social. Beleza, ter o déficit, quem que vai garantir o pagamento dos benefícios? A União Federal. Então ela entra como fiadora, entra dinheiro da União nesse caso, tá bom? Então, na verdade, sempre que tiver um déficit no sistema, o Estado, ou mais tecnicamente a União Federal, ela vem e coloca dinheiro, claro, do caixa do orçamento para repassar uma parcela maior para o orçamento da Seguridade Social. Tá joia? Tranquilo? Vamos seguir. Bom, agora a gente vai começar a estudar as contribuições sobre a folha de salários. Contribuições sobre a folha de salários. O que é isso, gente? Então a gente não pode esquecer que nós estamos estudando uma forma, uma espécie de tributo. O objeto principal da Lei 8.212 de 91, a Lei de Custeio da Previdência Social, são as contribuições sobre a folha, ou seja, as contribuições previdenciárias. Não esqueça que tributo é um gênero do qual existem 5 espécies: impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Dentre as contribuições especiais, nós temos 4. Nós temos as contribuições de intervenção do domínio econômico, nós temos as contribuições de interesse das categorias profissionais, as contribuições para o financiamento da iluminação pública e as contribuições para o financiamento da Seguridade Social. E dentre as contribuições para o financiamento da Seguridade Social, nós temos as que temos que vamos estudar agora, que são as contribuições sobre a folha de salários, tá bom? Essas daqui, gente, vai tudo para o caixinha da Previdência. Isso é bem interessante, porque outras, PIS, COFINS, ela pode ir para qualquer das 3 caixinhas, ou da Previdência, ou da Assistência, ou da Saúde. Agora, tecnicamente, as contribuições sobre a folha de salários, elas necessariamente têm que ir todas para o caixa da Previdência Social. Nem sempre foi assim, isso é assim há alguns anos. Foi criado um fundo que chama-se Fundo do Regime Geral de Previdência Social. Isso é importante para evitar desvios de finalidade. Legal? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na base constitucional, na matriz constitucional desse tema. É o artigo 195, inciso 1 da Constituição, que fala o seguinte, dando continuidade, né, ao anterior que nós vimos. E das seguintes contribuições sociais, perfeito? Tá, agora a gente continua aqui. Do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre. Então, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre. A gente vai ver, né, já adianto para vocês, o conceito de empresa para fins previdenciários ele é mais amplo do que o conceito de empresa para o direito empresarial. Então, claro, direito empresarial é a sociedade empresária, sociedade simples, capital e trabalho, etc., que se estuda, né, em direito empresarial. Aqui não. O conceito de empresa, ele equipara-se ao conceito de empregador. Essa é a ideia. Então, por exemplo, uma pessoa física que tem uma empregada, um profissional liberal que tem uma secretária, por exemplo, mas que ele nem é formalizado como PJ. Ele é equiparado à pessoa jurídica, ele é equiparado à empresa. Qualquer um que seja empregador, tecnicamente, ele é considerado empresa. Por isso que aqui eles falam do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada. Não importa, pode ser a União, Estados, Distrito Federal e municípios? Claro que pode. Por exemplo, a União, ela tem a parte patronal, ela paga a parte patronal, a parte da empresa no regime geral de previdência social com relação aos segurados empregados que lhe prestam serviços. Por exemplo, um comissionado, por exemplo, um ministro de Estado, um cargo em comissão, a título de exemplo, um município que muitas vezes contrata também, além de estatutários, tem seletistas, ele é tecnicamente o quê? Ele vai ser empresa, equiparado à empresa para fins previdenciários. Perfeito? Bom, então, do empregador, da empresa e da entidade ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo. Isso aqui é bem interessante. Qual que é o objeto da tributação da Previdência? O objeto é a folha de salários, mas não só.
Quando saiu o texto constitucional de 88, era diferente esse texto. Era só a folha de salários. Hoje não. Hoje a gente sabe que a contribuição da empresa, ela não se limita à folha de salários. Salário e remuneração. Vai englobar, por exemplo, a remuneração dos autônomos, segurados individuais, a remuneração que os empresários recebem a título de prolabore. Tudo isso daqui é objeto de tributação. Por isso que hoje a Constituição ela fala folha de salários, que é o salário, né, dos empregados, e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Pode ser um empresário, pode ser um autônomo, também vai ter a incidência de contribuição previdenciária. A gente começa a estudar agora a contribuições sociais sobre a folha de salários e remuneração. Então a gente vai começar a estudar como que, num primeiro momento, as pessoas físicas, os segurados, os 6 tipos de segurados contribuem para a Previdência Social. A gente vai ver como que é. Para começar, a gente vai ver o caso do empregado, do avulso e do doméstico. Posteriormente, veremos a contribuição do segurado individual, segurado facultativo e segurado especial. Depois de acabarmos de estudar como que as pessoas físicas contribuem para a Previdência, os trabalhadores, daí nós vamos ver como que as empresas, pessoas jurídicas, contribuem, tá certo? Muito bem. Então, contribuições sociais sobre a folha de salários e remuneração. Primeiro, então, a contribuição dos segurados, eles têm, obviamente, pessoas físicas, tem uma primeira característica, é limitado ao teto da Previdência Social, que hoje, em 2019, é 5.839. Isso muda todo ano. Então, claro, em 2020 é outro, 2018 foi outro valor, não importa, isso aqui nem cai em concurso. Só para você ter uma ideia, o número não cai em concurso, mas saber que a contribuição é limitada a um teto, isso sim pode cair. Por que é limitado a um teto, gente? Porque o regime geral de previdência social, como regra geral, as previdências públicas estatais, elas não servem para manter o seu padrão de vida. Elas têm a finalidade de te dar um mínimo de dignidade. Então, claro que esse valor é um valor que o legislador optou para falar, esse daqui é um valor para você viver com dignidade, com certo conforto, mas não é para manter o seu padrão de vida. O que quer dizer isso? Então, por exemplo, faz de conta que você ganha R$10.000 por mês. Previdência não vai, quando você ficar inativo, quando você ficar idoso, não vai querer te pagar R$10.000, valores de hoje. Ele fala o seguinte, olha, você vai pagar, vai recolher no máximo sobre R$5.839. E mais, os seus benefícios também vão estar limitados a 5.839. Ah, mas eu quero mais. Quer mais, vai para a Previdência Privada. Quer manter seu padrão, se você era de alto padrão, Previdência Privada. Aqui tem um limite. Esse é o olhar da Previdência. Vamos lá. Então, limitados ao teto do regime geral. Segurado, empregado, avulso e doméstico, como é que eles contribuem? Eles contribuem sobre o seu salário de contribuição. Basicamente, a gente vai estudar o que é o salário de contribuição, as verbas de natureza salarial recebidas pelo trabalhador. Daí é de forma progressiva, são 3 alíquotas progressivas. Por exemplo, as pessoas que ganham do salário mínimo 998 até 1.751, 8%. Depois, se o seu salário ultrapassa 1.751 e vai a 2.919, vai para 9%, e acima de 2.919, a alíquota ela corresponde a 11%, limitado sempre a 11% sobre 5.839, aí um pouco mais aí de R$600 o máximo de contribuição. E o salário de contribuição? Aí é esse valor maior, tá certo? Então, isso é importante, porque vai ser com base nesse valor aqui, que é o valor do salário de contribuição, que a gente vai calcular o valor a ser recebido por cada um dos segurados, depois quando eles forem ser beneficiários dos benefícios do regime geral. Perfeito? Então, a gente continua esse tema, evidentemente, a contribuição dos segurados, mas no próximo encontro. Forte abraço, até lá!